querido intercessor. Hoje, juntos aqui, nós vamos falar um pouco sobre o ânimo, a importância do ânimo na nossa caminhada como intercessores. Eu quero ler com você João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Disse Jesus, eu venci o mundo. Hoje nós vamos trabalhar o nosso encontro número 23 do nosso Guia de Estudos do Amai. Dezenas de vezes vemos Deus dizendo aos seus servos, tenha bom ânimo. Lembra de Deus falando com Josué? Seja corajoso, seja forte, tenha bom ânimo, Josué, eu sou contigo. Muitas vezes na palavra nós vamos perceber Deus animando os seus servos. Infelizmente, uma das armas mais usadas pelo diabo para destruir os cristãos e desativar ministérios é o desânimo. O diabo trabalha muito com o desânimo. Na intercessão em especial, o desânimo tem destruído vidas, tem prejudicado ministérios muito abençoados, ministérios poderosos de oração, porque a pessoa tem se deixado vencer pelo desânimo. Cada vez que o intercessor olha para as situações e tira os olhos de Jesus e das promessas da palavra de Deus, ele corre o risco de desanimar. O ministério de intercessão, ele implica em uma vida de fé e esperança por parte do intercessor. Algumas respostas serão imediatas, não é mesmo? Você vai orar, vai buscar e logo você vai ver a mão de Deus agindo, situações mudando. Aleluia, tão bom quando isso acontece. A gente fica tão feliz, nós celebramos a Deus, o Senhor ouviu, o Senhor respondeu. Mas grande parte das nossas orações na área de intercessão serão conquistas. E conquistas levam tempo. Deus preparando o território, Deus trabalhando em corações, Deus movendo situações. Às vezes Deus está criando pontes onde havia abismos, Deus está transformando desertos em mananciais, Deus está realizando obras profundas em corações, mudando situações, Deus está criando. E todas essas mudanças levam tempo. Deus está trabalhando e isso envolve muitas circunstâncias. E nós precisamos entender a sabedoria e confiar na soberania de Deus enquanto nós oramos. Mas em determinadas situações a gente realmente desanima. E eu entendo muito bem isso, porque eu já passei por situações em que a gente olha e ora tanto tempo e parece que as coisas não mudam. E nós temos a tendência de desanimar. Algumas respostas, como eu falei, vão nos alegrar, mas outras vão nos testar. Agora veja bem, Deus em tudo está trabalhando, porque Deus irá preparar caminhos, como eu falei, Deus irá preparar pessoas, Deus irá preparar situações. Então, quando o intercessor não tem a fé e esperança como companheiros, ele vai desanimar durante esse processo do preparo de Deus nas situações, na vida de pessoas pelas quais estamos orando. Eu lembro, meu pai teve um abençoado ministério, foi 34 anos pastor até que o Senhor o levou, e papai orava muito pelo seu irmão, e o irmão caçula, e foram 20 anos de oração, e a gente não via resultados aparentes. Nesses 20 anos, papai conseguiu levá-lo uma vez na igreja e o pregador assim era bem calmo e meu tio dormiu durante toda a pregação. Nós fomos para casa muito tristes porque nós pensamos assim, meu Deus, foi tão difícil levar o tio, foi tão difícil conseguir que ele visitasse a igreja. E então aquele dia ele dormiu a mensagem inteira, ele não escutou nada. Então nós ficamos muito tristes. Eu lembro que o papai ficou assim, abatido até, mas o papai disse, não. Depois ele já se levantou e disse, não, nós estamos orando, Deus vai operar, Deus vai operar, vamos continuar orando. E foram-se então 20 anos de oração. Mas na fase final, nesse tempo de 20 anos, quem sabe lá pelos 14, 15 anos, coisas começaram a acontecer devagarinho.
devagarinho, né? Algumas coisas começaram a acontecer. E uma das coisas assim que Deus começou a trabalhar foi a partir até de um relacionamento do meu tio com uma pessoa que depois de casado, essa pessoa se converteu, veio a Jesus de uma forma muito linda e começou a cooperar conosco em oração por ele. E meu tio, então Deus foi operando, ele foi deixando de várias coisas, de fumar, e de algumas coisas que ele fazia, e Deus foi trabalhando, Deus estava trabalhando. Bom, para encurtar para vocês a história, quando meu tio veio a Jesus, em menos de um ano ele já era tesoureiro na igreja. A conversão dele foi linda, foi radical, mas como foi tão tremendo e tão rápido? Porque foram 20 anos de oração, você está entendendo? Deus foi trabalhando. Quando as coisas aconteceram, foram muito rápidas para nós, mas aparentemente. Mas Deus estava trabalhando durante todo aquele tempo. Se tivéssemos desanimado, tivéssemos parado de orar, eu não sei, mas quem sabe tivéssemos retardado esses propósitos do Senhor. Porque enquanto nós oramos, nós estamos, eu diria assim, regando a semente. Nós estamos trabalhando espiritualmente pela colheita. Nós não devemos desanimar. Eu quero falar com você agora alguns princípios básicos para manter o ânimo e para vencer realmente o desânimo. O primeiro deles, estar unido a outros intercessores. O que nos ajuda muito na nossa caminhada de oração é quando nós estamos unidos uns com os outros. Então, unir-se a outros intercessores é muito importante. Quando nós oramos juntos, nós somos animados na fé um do outro e nós também abençoamos uns aos outros, orando uns pelos outros. Então, há muito poder nessa oração conjunta. Segundo, firmar-se nas promessas de Deus, na palavra, e citá-las constantemente em oração. A palavra tem que ser a base de todo o ministério de oração, toda intercessão. Quando você está firmado nessa palavra, quando você está firmado nessas promessas, eu já falei várias vezes isso com você. Quando você está firmado na palavra, a palavra é sustentadora. A palavra mantém você. A palavra te leva, a palavra direciona. Salmo 119, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ela é luz, ela nos guia, ela nos orienta, ela é a rocha que nos mantém, onde nós firmamos os nossos passos. Então essa é a palavra que você precisa observar e na qual você precisa se apoiar. Tenha fé e fique firmado nas promessas de Deus e você vai ver como isso vai te fortalecer contra o desânimo. Orar pedindo ao Senhor vitória. Orar pedindo ao Senhor, que o Senhor te ajude contra o desânimo, né? Então a oração intercessória é específica, até pedir ajuda, né? Junto com outros intercessores, eu estou me sentindo desanimado, eu estou abatido. Peça que alguém ore com você. Isso também é muito importante. Às vezes nós queremos sozinhos vencer uma batalha, mas nós precisamos uns dos outros. Buscar mais fé, buscar em Deus. E a fé, volto ao ponto que estávamos comentando anteriormente, a fé vem pela palavra. Então, exercitar-se lendo, meditando, orando a palavra. Então você vai se fortalecer em fé. E a fé te dará o ânimo para você continuar. Compreender que para ser bem-sucedido na intercessão é necessário perseverar em oração. Entender a importância da perseverança, que foi uma virtude que nós já comentamos com vocês na primeira, inclusive a primeira dessa nossa série, que nós estamos trabalhando com você há várias semanas aqui, falando sobre o perfil do intercessor. Então o primeiro deles foi a perseverança. Perseverar é importante e você deve entender que as orações, o processo da construção da resposta leva tempo. Então eu tenho que permanecer, eu tenho que perseverar em oração. A obra é de Deus, o realizar é dele. Cumprir o seu ministério significa permanecer em oração, deixando os resultados com Deus, confiando que Deus está fazendo, Deus está trabalhando.
e que você tem que se posicionar, ficar firme e Deus está fazendo a obra. Confie no Senhor. Um exemplo bíblico do poder que o desânimo tem sobre a vida de um servo de Deus está com o profeta Elias. Após aquela tremenda vitória no Monte Carmelo, das manifestações sobrenaturais de Deus, que o Senhor enviou fogo dos céus e deu aquela grande vitória ao profeta Elias, e ali ele venceu 700 profetas falsos, de Baal e de Acera, e ali ele teve a sua oração respondida de uma forma tremenda, e depois ele clamou por chuva, e o Senhor enviou chuva. Deus respondeu maravilhosamente a oração do seu servo. Mas quando ele ouviu então que Jezabel planejava matá-lo em virtude de toda essa estrondorosa vitória contra o reino das trevas, aquela rainha maligna se levantou declarando essa palavra que iria matar Elias, ele fugiu para o deserto e ali ele caiu em profunda prostração. Então ele foi visitado por Deus. E é muito interessante quando você lê em 1 Reis 19, como Deus trata o profeta, envia o seu anjo, e ali ele está debaixo dormindo ali, prostrado debaixo de uma árvore, de um pé de zimbro, e ele deitado ali, Deus envia comida, o pão sobre as brasas, o anjo acorda Elias, há uma botija da água, e ali o anjo fala: levante e come, Elias. Então ali você vê o tratamento de Deus para um servo que está abatido, que está deprimido, desgastado pelas batalhas. Depois daquela vitória maravilhosa que acontece, então ele está ali prostrado, mas Deus não abandona o seu servo. Deus envia o anjo. E ele come, e ele bebe, e daí ele dorme novamente, porque ele está muito abatido. Ele está muito desanimado, ele pede a morte para si. Mas então o anjo acorda novamente, Elias come, o caminho será muito comprido, Elias. Elias come, Elias bebe a água. Então a Bíblia diz que com a força daquela comida ele anda 40 dias e 40 noites até Horebe. E lá em Horebe ele tem uma grande revelação de Deus, onde o Senhor fala com ele, o Senhor o restaura, lhe dá tarefas ainda. E diz: olha, tenho ainda tarefas para você, Elias. Não acabou tudo, não. Então Elias recebe tarefas de Deus e ele é restaurado pelo Senhor. Nessa trajetória toda, nós vemos como Deus trabalha conosco, como Deus cuida de nós, como Deus está pronto a nos restaurar. Mas a gente também vê o que o desânimo pode fazer com uma pessoa. Um servo de Deus, usado de uma forma tão sobrenatural como foi o profeta Elias, ficou tão prostrado a ponto de desejar a morte. Quem sabe você esteja se sentindo assim, mas não caia nessa armadilha diabólica, a armadilha do desânimo. Não paremos de lutar em oração. Vamos perseverar. O Senhor fala para você hoje: meu filho, minha filha, ânimo. Tenha ânimo, eu sou contigo. Não desanime, continue em oração, que eu sou o teu Deus. Eu te dou a vitória. Eu estou com você até o fim. Aleluia. Ele está com você. Não desanime, não queira voltar atrás, não desista. Não desista da vida, não desista do ministério. Não desista. As promessas estão lá, elas estão fortes como lá no início quando o Senhor falou. Elas não envelheceram, o Senhor não enfraqueceu, o seu poder está à sua disposição. Ele é o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje e Ele estará com você até o final. Confie no Senhor, tenha ânimo, permaneça, persista. O Senhor te honrará, nem que muitas vezes seja com lágrimas, com sofrimento. Muitas vezes nós temos que estar ali prostrados, oração, busca, jejum. Não desanime. Muitas vezes é mais choro do que oração, mas você está chorando no lugar certo, na presença de Deus. Chorando na presença de Deus, as tuas lágrimas não são desperdiçadas.
O Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor recolhe, o Senhor assiste, o Senhor ajuda, o Senhor dirige, o Senhor muda situações, muda histórias. Mas nós precisamos ter esse ânimo, permanecer, não desistir. Isso depende de nós. Não desista, o que o Senhor está falando hoje para você. Não desista. Siga em frente, confia nele, ele é contigo. Amém? Eu quero orar com você agora e pedir essa bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua caminhada. Vamos permanecer, vamos continuar firmes, vamos continuar buscando. Deus conta com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Colocamos, meu Deus, os teus filhos na tua presença, Senhor. Intercedendo por aqueles que estão abatidos, desanimados. Quem sabe se sentindo como o profeta Elias. Só eu fiquei. Há tantos que desistiram, tantos que voltaram atrás. Mas, Senhor, tudo isso é um sentimento do nosso coração, como foi com o profeta. O Senhor estava com ele, como o Senhor tinha dado vitória ali, ó Deus, como no Monte Carmelo, ele também teria vitória sobre Jezabel. O Senhor estava cuidando, como o Senhor naqueles anos todos o protegeu, o Senhor continuaria protegendo o seu servo. Ó Pai, mas ele se deixou abater em todas as pressões que ele passou. Senhor, nós oramos, Pai, também por aqueles que se deixaram abater nas pressões da vida, nas pressões familiares, nas pressões ministeriais, eclesiásticas, nas situações, meu Deus, que passaram, nas pressões, meu Deus, da vida, do cotidiano. Deus, ó Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor levante, levanta. O Senhor fala, meu filho, levanta-te, eu sou contigo, minha filha, levanta-te, eu sou contigo. Ânimo, eu te fortaleço, diz o Senhor. Essa é a palavra para aqueles que estão desanimados, estão abatidos. Ó Pai, que cada um deles possa voltar para Ti. O Senhor está agora de uma forma especial operando. O Senhor está agora de uma forma especial tratando essas pessoas. Nós liberamos essa palavra para alcançar esses corações, alcançar essas vidas, Pai. Deus, vem com o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito restaurador, o teu Espírito que tira, Senhor, que tira do abatimento, que tira da depressão, que tira da angústia, que dá novo significado, que dá novas forças, como o Senhor deu para o profeta, Pai. Ó Deus, o pão, como o Senhor deu ali a água, que o recompôs para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Que venha, Senhor, agora sobre cada um o fortalecimento para que continue a caminhar. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus, para a glória e para a honra do Teu nome. Amém. Eu quero agora com você deixar a tarefa, ler com você aqui no nosso encontro 23, o tempo com Deus. É a sua tarefa para a semana. Para vencer o desânimo, precisamos enfrentá-lo. Repreenda toda ação demoníaca contra a sua vida. Resista ao diabo. A Bíblia diz, resista ao inimigo, ele fugirá de você. Resista, porque muitos são ataques malignos contra nós. Reaja, porque o Senhor age nas tuas emoções quando você reage. Reaja usando a palavra de Deus e o Senhor te fortalecerá. Ânimo, o Senhor é contigo. Ore essa semana pelos seus colegas de oração do seu grupo, na sua igreja, para que também o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê ânimo a eles. Compartilhe com eles o que você ouviu, o que Deus ministrou ao seu coração e ore uns pelos outros. E o Senhor os fortalecerá para continuarem firmes nessa jornada. Deus os abençoe poderosamente.